Ave Luz. Diante deste livro, recordamos o versículo 25 do capítulo 21 do Evangelho, segundo o apóstolo João Evangelista. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João 21, 25. E meditando na sabedoria dos diálogos inesquecíveis que se registram nestas páginas, permitindo-nos lembrar aos cristãos dos tempos apostólicos, reformulando a saudação perante o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Luz, nós outros, os teus pequeninos servidores, que por tua infinita misericórdia estamos saindo das trevas, da ignorância para a luz do conhecimento. Aqui nos encontramos a fim de expressar-te nossa gratidão e o nosso amor para sempre. Emmanuel, página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, em 29 de agosto de 1983, na cidade de Uberaba. Prefácio. O livro Ave Luz é um pequeno esforço nosso, pálida leitura no imenso acervo de conhecimentos com que os espiritualistas do Brasil e do mundo foram agraciados. Alguém na pátria espiritual nos pediu para sintetizar em forma de mensagens os encontros de Jesus com seus discípulos na famosa aldeia de Betsaida. Ainda ficam desconhecidos muitos segredos da fala de Cristo, que certamente outros espíritos poderão revelar, todos da maior preciosidade. Cabe a nós agraciar aos céus a oportunidade de escrever mais alguma coisa sobre esse assunto transcendental. Quando recorríamos aos nossos arquivos espirituais para a realização desse trabalho, tínhamos emoções inexplicáveis de amor que nos impulsionavam para o trabalho do bem em todas as direções da nossa vida. Nós tivemos a felicidade de conhecer Jesus e de sermos chamados por Ele, mas os bens materiais que possuímos falavam mais alto em nosso coração e nos fizemos de surdos. A experiência nos diz que ainda não estávamos preparados para esse banquete de luz ao qual os céus nos convidam. 12 homens no reino da Galileia. Eles foram, na época, portadores de certa cultura. As letras não tinham muitos segredos para mim, e por isso que posso afirmar com grande alegria que, ao contrário de alguns escritores espiritualistas que colocam quase todos os discípulos como analfabetos, eu que os conheci pessoalmente e conversei com todos eles, posso afirmar que na verdade eram homens de grande sabedoria e de raciocínio que faziam inveja aos outros. Eram, na maior parte, homens simples, todavia a simplicidade embelezava mais a sabedoria. Depois que conheceram o Messias prometido, iluminados pela presença de Jesus, tinham incrível facilidade de conversar, de entender e de vivenciar os mais altos preceitos que ouviam do Mestre. Eram espíritos preparados pelo mesmo Cristo no mundo da verdade, antes de virem à Terra. Nenhum deles era ignorante. Todos tinham almas moldadas na forja do tempo e do espaço, com o fogo purificador de milhões de anos. O livro Ave Luz marca para os espíritos que estagiam na Terra o que podem alcançar, mesmo no meio de áureas provações. É bom que todos se conscientizem disso. Na escala em que estáis no mundo de carne, nada podeis fazer de bom sem incentivo da dor, mensageira que desperta as qualidades maiores do coração. A dor, porém, tem vida curta em comparação à eternidade. Fomos feitos para a felicidade e depois de conquistá-la sobre as bênçãos de Deus, nunca mais a perderemos. Não temos a pretensão de converter ninguém, como fazia o Mestre, pela palavra, pelos prodígios e pela presença divina. Somente apelamos para a sensibilidade e o raciocínio na exposição dos conceitos. Analisai e meditai, porque os caminhos que ora palmilhamos para chegar ao amor ainda são a razão que no futuro cederá lugar, pela maturidade, à intuição. A intuição guiará o homem de manhã pela força do verdadeiro amor. O trabalho de disseminação evangélica no Brasil e no mundo não foi entregue a um só espírito ou uma só religião, por mais elevada que seja. Não,
Cristo preparou milhares de almas e dezenas de comunidades para que a palavra dos céus, em espírito e verdade, fosse levada às nações do mundo e a todas as criaturas da terra. Nós não temos pretensão de apresentar o Evangelho com maior clareza, mas temos o dever de fazer o melhor que pudermos. Quanto às críticas, elas não constroem para quem fala, mas ajudam a quem ouve. O bom trabalhador não pode repetir o que fez a mulher de Ló, porque o tempo se encurta para ele. Nós devemos dar ouvidos aos barulhos, pois eles não são mais que poluição para a mente, distraindo os que laboram pelo prazer e pela vaidade que tem de destruir. Temos grande interesse que saibais que Jesus Cristo é o fundamento de vossas vidas na terra. É Ele e não outro o caminho, a verdade e a vida. O livro Ave Luz é uma réstia de claridade do grande sol que brilhou na Palestina há quase 2000 anos, não pela ordenação das mensagens, mas pelo que elas têm de Cristo para nós. Salve a luz, Shalom. Algumas noites com Jesus. Betsaida pertencia a Galiléia, terra generosa na expressão divina do ambiente, onde o nosso mestre percorreu todas as ruas, aformoseando com a sua presença as casas, os animais, as pedras, as flores e o próprio povo. Foi dali que ele tirou as maiores expressões do seu apostolado e soube recompensá-la com a sua gratidão, permanecendo nessa aldeia semanas a fio com todos os seus discípulos, ensinando-lhes as maneiras mais corretas de viver. Foi nesse casarão mencionado nas mensagens de Salomão que a caridade atingiu a crista do amor. Foi ali que o Cristo transformou a água da fraca filosofia dos seus companheiros em vinho puro de conceitos nunca antes sorvidos pelos homens da terra. Externou a sua magnânima bondade ao povo que o cercava nessa pacata cidade, curando centenas de enfermos de variadas doenças pelo simples toque das suas mãos benfeitoras. Foi nessas reuniões incomparáveis que o Evangelho criou raízes nos corações dos discípulos, despertando em cada um deles o maior anseio de viver na luz da benevolência, sentida em seus semelhantes de quaisquer raças ou seitas, a sua própria continuação, abrindo os olhos na ampliação cósmica do termo para ser reconhecido e reconhecer em tudo a mesma paternidade, o Deus único operando em todas as frentes da vida. Essa igreja improvisada de Betsaida foi o palco de aperfeiçoamento espiritual dos discípulos. Eis que nesse ambiente de luz formado pelo mestre dos mestres, os seus seguidores conseguiram despir-se do egoísmo, esquecendo-se do orgulho, deixando de julgar os outros, abandonando o ódio, não pensando na vingança e fechando os ouvidos à maledicência, disciplinando a língua e conduzindo os pés pela força da consciência em Cristo. Começava a ser escrita uma nova mensagem nos arredores do Mar da Galileia, cujo conteúdo iria abalar o mundo inteiro, e os anjos ficariam encarregados de transmiti-la para todas as gerações, dentro das possibilidades que a evolução permitisse, em nome de Deus. O conteúdo deste livro, simples e grandioso, vai se tornar um facho de luz nas mãos e na inteligência dos leitores. O seu próprio nome já indica isso, Ave Luz. Salve a luz que te procura por meio de um livro. Examina seu conteúdo, pensa bastante nos conceitos nele levantados e compara com tudo aquilo que buscas. Ele não conta tudo que se passou com o Cristo e seus companheiros naquelas noites, mas, por assim dizer, uma síntese muito bem feita de todos os acontecimentos, naturalmente adaptada aos séculos em que vives. Se porventura queres viver além das coisas mencionadas pelo livro, vamos sentir muita alegria pela transformação que haverás de operar. Se queres outros ensinamentos que escaparam de ser abordados, entrega-te na caridade bem dirigida. Faz da alegria a tua ferramenta diária e sente o prazer do amor, que certamente a tua visão lerá no livro da natureza
tudo aquilo que as letras esqueceram de te anunciar. É com muito respeito e ternura que daqui saudamos este livro, Ave Luz, pela luz absorvida por ele em algumas noites com Jesus. Que a paz de Cristo esteja com todas as criaturas. Bezerra de Menezes. Página psicografada pelo médium João Nunes Maia, em 15 de junho de 1977, em Belo Horizonte, Minas Gerais.